a partir de qualquer planilha, como fazer um gráfico com 3 linhas, 3 colunas, 3 informações, ou ainda coluna e linha, ou ainda apenas uma linha. Então é justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Como fazer dentro de um mesmo gráfico do Excel a visualização de várias linhas diferentes, de vários gráficos, combinar gráficos. Assim conseguimos comparar informações tudo dentro do mesmo gráfico e ver se existe relação ou não. Já aproveita e baixa essa planilha que eu vou deixar na descrição do vídeo, um material gratuito para você acompanhar junto comigo e vamos lá aprender a fazer gráfico com várias informações aqui no Excel. Para fazer qualquer tipo de gráfico no Excel, o primeiro passo é resumir as informações que você tem. Vou te dar um exemplo. Se eu pego essa planilha original com todas as informações e quero, por exemplo, inserir aqui um gráfico de linhas, olha só a confusão que vai ficar nesse gráfico de linhas. Não dá nem para entender o que está acontecendo. É tanta informação que não faz sentido. Não consigo analisar o que está acontecendo. Não fica bom. Então, primeiro, pessoal, resumir as informações que você tem. Como que a gente faz para resumir umas informações? E dentro dessa ideia de resumir as informações, podemos seguir algumas etapas muito importantes. Primeiro, ter uma planilha no Excel, ter informações que você vai utilizar. E no meu caso, eu já tenho uma planilha de logística, frete, entregas. E você também pode baixar essa planilha clicando no link da descrição, 100% gratuito. Assim você consegue acompanhar o vídeo junto comigo. E mesmo que você trabalhe com venda, compra, manutenção, RH, qualquer coisa, você consegue sim também fazer um gráfico igual eu vou te mostrar aqui. Beleza, temos então já uma planilha. Agora qual que é a segunda parte? Selecionar tudo, clica, segura e arrasta até o final. Selecionou todas as suas informações? Você vai no inserir e então formata como tabela. Formatar como tabela. Isso é muito importante porque a tabela tem muitos benefícios que eu vou te mostrar. Apenas tenha certeza que sim, de marcar que a sua tabela tem cabeçalhos e então clica no OK. Um dos benefícios de usar a tabela é o seguinte: sempre que você inserir uma nova linha, uma nova informação, vou colocar aqui uma nova data e vou dar um Enter, automaticamente a tabela já acrescenta para você essa nova linha. E isso é muito bom, porque dessa forma o gráfico que você fizer já vai recebendo essas novas atualizações também. Você não precisa fazer um gráfico toda vez que você tiver novas informações. Agora, vamos resumir os dados de fato, utilizando tabela dinâmica. A tabela dinâmica é uma das principais ferramentas que eu mais utilizo no Excel, que me ajudam muito a organizar, fazer análises e resumir a minha planilha. Você vai clicar na sua tabela em qualquer lugar só para selecionar, e então aqui em cima, no inserir, você clica em tabela dinâmica. O Excel vai abrir para você essa caixinha nova e você simplesmente clica no OK. O que vai acontecer? Agora você tem uma aba nova aqui no rodapé. À esquerda, você tem a sua tabela dinâmica e à direita, você tem os campos da tabela dinâmica. Basicamente, aqui é que você consegue organizar, resumir as informações da sua tabela. Cada um destes itens que você tem são as colunas da sua tabela. E aqui embaixo temos o que é chamado de campos da tabela dinâmica. Filtro, linhas, colunas e valores. Você pega uma informação aqui de cima, clica, segura e arrasta para um desses campos aqui de baixo. Vou te mostrar como é que ficaria na prática. Digamos que eu queira ver mês a mês, mês a mês. Então, cada linha vai ser um mês. Eu vou pegar aqui o mês, pego, clico e arrasto aqui dentro das linhas. Voltando agora na tabela dinâmica, eu já consigo ver que ela conseguiu organizar para mim, linha a linha, sendo um mês diferente. Janeiro, fevereiro, março, abril até julho. Mas, o que eu vou fazer com esses meses? Só os meses não funcionam. Eu preciso de valores. Preciso de números. Então, é sempre interessante, pessoal, a primeira coluna da sua tabela dinâmica, você deixar ela como sendo as categorias, os textos. Basicamente são essas as categorias que vão dividir as barrinhas. Janeiro, depois fevereiro, depois março, ou no caso, as linhas, tanto faz. É o que vai dividir o seu gráfico. Eu vou pegar o que é muito importante para mim, valor do frete. Pego o valor do frete, clico, seguro e arrasto e solto dentro dos valores. A própria tabela dinâmica já vai conseguir contabilizar para mim agora os valores totais por mês. Ótimo, é isso mesmo que eu preciso. Ficou muito melhor do que aquela tabelona que eu tinha com um monte de linha. E olha a diferença. Eu clico nessa tabela dinâmica e agora eu posso inserir um gráfico de linhas. Aqui tá, olha só, aqui sim eu consigo analisar. Consigo ver que o valor total do frete está apresentando ter uma queda. Aumentou um pouco, caiu, mas está caindo. Ó, janeiro, fevereiro, março, a tendência de queda. É isso que eu estou vendo para o gráfico. Não acabou, vamos fazer mais algumas análises. E se eu quiser adicionar uma outra coluna? Vou te mostrar. Eu vou inclusive pegar essa tabela dinâmica que eu já fiz, só para não precisar deletar esse cenário aqui, que eu achei que ficou bem legal. Seleciona a minha tabela dinâmica e um truque. Ctrl+C,
Ctrl V. Assim você copia e cola a sua tabela dinâmica. Ctrl C, clica aqui embaixo, Ctrl V. Pronto. Nessa nova tabela dinâmica, veja que ela é uma cópia da anterior, mas eu vou acrescentar uma coluna nova. Então eu venho aqui à direita e vamos pegar, por exemplo, distância. Pega a distância em quilômetros, clico seguro e coloco dentro dos valores. Sempre dentro dos valores, tá, pessoal? Porque agora o que eu vou conseguir ver? Tanto o valor do frete quanto a distância em quilômetros. E agora eu consigo fazer uma comparação. Será que faz sentido o valor do frete com a distância? Será que quando o valor é alto é porque a distância foi alta também? Vamos lá, clicar aqui dentro então e inserir agora um gráfico de linhas para eu poder verificar essa relação. E olha só, tem uma relação muito direta uma coisa com a outra. Quando o frete aumenta, é porque a distância também aumentou. É justamente isso que eu consigo ver pelo gráfico. Só que nem só gráfico de linha que dá para fazer. Você pode clicar com o botão direito em cima desse gráfico que você fez e vir aqui em alterar tipo de gráfico. E você pode selecionar outros tipos. Vai em combinação, porque agora você consegue selecionar. Exemplo, uma barrinha é coluna e a outra é uma linha. Eu vou deixar, exemplo, o valor do frete como sendo uma coluna e a soma de distância como sendo uma linha. Gostei, ficou muito bom. Clico no OK e agora eu consigo ver mais facilmente essa relação ó, de uma coisa com a outra. Mas vamos lá para um último exemplo. Seleciono tudo, copio e colo aqui embaixo. E agora se eu tiver uma terceira coluna, vou adicionar nesse caso, deixa eu pensar, o próprio cliente aqui, ó, cliente. Pego o cliente, seguro e arrasto para dentro dos valores. Porque assim o Excel ele vai fazer uma contagem dessa coluna que eu tenho. Mas o que isso quer dizer? Quando o Excel faz uma contagem, nesse caso estou usando a coluna cliente, ele fez uma contagem. Ele vai me retornar quantas linhas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas por que isso é importante? Porque dessa forma eu consigo saber a quantidade de pedidos. Se eu sei a quantidade de linhas, eu sei a quantidade de pedidos. Então, é justamente isso que está acontecendo. Ó. Agora eu tenho 3 informações. Valor do frete, distância e quantidade de pedidos. Será que uma coisa tem relação com a outra? Vamos descobrir. Eu vou inserir aqui um gráfico de linhas. Ok. Ih, pessoal, não ficou muito bom não. Olha, o gráfico de linhas está aqui no final. Está caído. Por que será que isso aconteceu, hein? Isso acontece porque a diferença deste número 29 é muito para esse número de 6.000 e para esse número de 7.000. Você está vendo que a proporção é diferente? 7.000 e 6.000 é grandão e 29 é pequenininho. Por isso que uma linha eu consigo ver e a outra fica aqui no cantinho. Fica deitada lá no fundo do gráfico. Como que a gente resolve esse problema quando você tem uma situação nesse tipo? Você vai clicar com o botão direito no gráfico novamente e então alterar tipo de gráfico. E você pode vir aqui na combinação. Mas, para resolver o problema, não tem nada a ver com o tipo de gráfico. Não tem nada a ver com coluna, com linha, com área. E sim com eixo secundário. Como a gente viu, essa contagem de cliente, que é a linha cinza, está lá no fundo, reta, não está nem formando curva. De tão pequenininho que é o número, tão pequenininho que é a proporção. O que a gente tem que fazer então? Justamente nessa linha, podemos ativar o eixo secundário. Por quê? Porque aí conseguimos dar um destaque para a linha. Olha o gráfico ali mudando. Quando ativamos o eixo secundário, o Excel ele cria esse eixo à direita. E essa linha cinza passa a obedecer os valores que estão à direita, e não a estes valores que estavam à esquerda, que é o padrão do Excel. Assim a gente consegue agora visualizar várias informações de uma vez. Inclusive aqui deixa eu colocar tudo como linha. Eu acredito que fica até mais fácil de visualizar. Ok? Pronto. E essa legenda, se você quiser, clica no sinalzinho de mais aqui em cima, e então você coloca a legenda para baixo, parte inferior. Aí fica mais fácil ainda de ver o gráfico. O que eu entendo aqui é o seguinte. Contagem de... Não é contagem de clientes aqui, na verdade é contagem de pedidos. Para trocar o nome, você vem na coluna e coloca contagem de pedidos. Pronto, é isso aí. Ó. Aí aqui troca também. Olha, quando cai a quantidade de pedidos, parece que tudo cai. A distância, o valor. Então, aparentemente sim, uma coisa tem relação com a outra. Aqui cai um pouco, ó, e caiu tudo. Aqui aumenta e aumentou tudo. Aqui fica constante e basicamente tudo ficou constante. Então sim, é assim que a gente faz, dentro de um mesmo gráfico, 3 linhas, 3 colunas, 3 informações diferentes. E analisa para ver se faz sentido ou não, se existe correlação entre um valor ou outro. Espero que esse passo a passo possa te ajudar bastante no seu dia a dia, na prática. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos,
Deixa aqui nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.